Meus queridos amigos, irmãos em Cristo, companheiros nesta caminhada que nos leva até o nosso destino final. Hoje é dia 16 de setembro de 2020. É uma quarta-feira e eu menciono sempre a data porque eu aprendi com Moisés a orar assim. E ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema O Último Recado de Jesus. Este comentário ou esta reflexão, ela já consta de um livro que eu escrevi chamado Quando a Vida Não Mais Nos Atrai, capítulo 11, e que está aí na internet. O último recado de Jesus. Jesus iniciou seu ministério, segundo os teólogos, aos 30 anos, encerrando-os aos 33 anos. Durante os 3 anos, multidões o seguiam, a maioria deles, segundo Jesus mesmo disse, porque lhes dava pão para comer. No entretanto, muitos seguidores Jesus teve e que lhes eram realmente fiéis. Mas de todos os que o seguiam, teve Jesus um grupo de 12 homens escolhidos nome por nome ou escolhidos a dedo, como se diz aí na gíria, por quem nutria uma amizade muito especial. Eram os 12 discípulos, dos quais um o abandonou, vindo a traí-lo, possivelmente tomado pelo remorso, pois a traição acabou por levar Jesus a morrer em uma cruz, embora nunca tenha cometido qualquer delito. E será que Jesus não sabia que ele haveria de ser traído? Sabia sim, porque na palavra de Deus, lá no Velho Testamento, há mais de 1000 anos antes, já havia sido profetizado de que aquele que sentaria à mesa com ele e comesse do seu bocado o haveria de trair. Mas Jesus estava menos preocupado com a traição do que com a amizade que nutria por aquele discípulo. Era o discípulo de que ele mais confiava, no sentido de deixar que ele controlasse as finanças da missão que Jesus empreendera. Judas carregava consigo a bolsa e com ela todas as ofertas que lhes eram dadas para custearem as despesas da palavra de Deus pregada por Jesus para a humanidade. E nesse contexto, na véspera ou na noite que antecedeu a sua morte, Jesus quis dar aos seus amados um último recado. Era a festa da Páscoa, comemorada pelos judeus, lembrando a saída do Egito. Esta festa, ela fazia lembrar aos judeus que o Mar Vermelho foi aberto literalmente, abrindo passagem para que os judeus escapassem da escravidão do Egito. Um grandioso milagre que durante todos esses milênios tem sido lembrado até mesmo por aqueles que não são cristãos. Pela última vez,
sentiu o desejo de comemorar e dessa feita, festejando este grande dia, com os 12 seguidores fiéis. Até então, ainda os 12, porque Judas ali estava presente. Ele enviou-os para a cidade de Jerusalém e deu a eles a orientação como deveriam proceder na preparação da Páscoa. No cenáculo, um lugar do qual eu tive o privilégio de estar em Jerusalém, pertencia a uma casa de um nobre rico e que era um seguidor anônimo de Jesus Cristo, que a Bíblia não traz o seu nome, mas essa parte da casa, o cenáculo, ele disponibilizou para que ali fosse preparada a última comemoração da Páscoa, em que tinham ainda em sua companhia Jesus Cristo. Preparada a Páscoa, Jesus tinha um último recado a transmitir-lhes, embora ainda não estavam acreditando na sua morte. Postos à mesa, logo no início, revelou ele que entre os 12 havia um que o havia de trair. Posso sentir o coração dos discípulos inquietar-se diante a revelação de que Judas Iscariotes era o traidor. Mais tristes ainda ficaram, contudo, nada puderam fazer para evitar o que se seguiria. Por diversas vezes, quiseram eles convencerem Jesus que não subisse para Jerusalém, se era certo que a morte o aguardava. Inútil foram os seus argumentos diante do argumento mais forte do mestre, que disse-lhes que foi exatamente para esta hora que havia vindo a este mundo. Tinha vindo a este mundo para morrer pela humanidade em uma vergonhosa cruz. Jesus, que tinha toda a glória do universo, pois ele, tudo foi criado, e sem ele nada do que foi feito se fez, deixou toda a honra de Filho de Deus e veio para terminar os seus dias em uma cruz. E aquela era a última Páscoa, disse ele, que comerei com vocês. A próxima vez cearei com vocês, mas será lá junto com meu Pai. Naquela noite, havia ainda um último recado a ser transmitido aos seus discípulos. Recado que ficaria registrado na história e que serviu de norte para dirigir os seus seguidores em todas as épocas. E esse recado foi que Jesus enfatizou que não deixaria os seus discípulos abandonados. É verdade que seria maltratado, seria crucificado, seria morto, mas ao terceiro dia haveria de ressuscitar e levado para junto do Pai. Contudo, não os deixariam órfãos, pois com eles ficaria o Espírito Santo para consolá-los. Mas tinha mais um recado que ele queria transmitir aos seus discípulos. Outro recado foi a extraordinária lição de humildade transmitida aos seus queridos naquela memorável noite. Mesmo sabendo quem o haveria de traí-lo, sabendo de antemão
quem o negaria 3 vezes antes do galo cantar, sabendo do abandono que seus discípulos fariam, ainda assim, ele transmitiu uma lição de humildade que jamais, em tempo algum, ninguém transmitiu outra igual. Disse ele que no reino de Deus, quem quiser ser o maior, que seja aquele que sirva. Que maravilhosa lição de inversão de valores. O Senhor servindo aquele que é servo. Foi assim que ele ensinou. E levantando-se, tirando as suas vestes de cima, ele cingiu-se com uma toalha, deitou água em uma bacia e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Os discípulos estavam tristes demais para entender o que estava se passando, sendo que, ao chegar a Pedro, esse recusou-se a permitir ser lavado por Jesus. No impulso, no ímpeto, disse ao mestre: tu lavas-me os pés a mim? Jesus, serenamente, compreendendo o alcance daquele gesto, respondeu a Pedro: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Após relutar por alguns instantes, acabou por permitir que seus pés fossem lavados por Jesus. Segundo o entendimento do discípulo, ele, Pedro, o discípulo, sim, é que deveria lavar os pés de Jesus. E após ser lavado os pés de todos os discípulos, tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa e perguntou-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem. Se eu, sendo senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que, assim como eu vos fiz, façais vós também. Quem dentre vós quiser ser o maior, seja este o servo. Que extraordinária lição de humildade, que somadas a tantas outras, faz de Jesus o maior homem da história. E eu quero parar aqui nesse ponto, porque em uma próxima reflexão eu quero estar falando com vocês sobre a instituição da ceia do Senhor Jesus. Eu quero que vocês pensem muito bem nesta lição que Jesus transmitiu aos seus discípulos e que hoje ela é tão presente que ela também é transmitida a nós. E que se há alguém aqui na igreja, se há um servo de Deus em algum lugar
Se ele quiser ser o maior, que seja aquele que serve. E o recado que eu, que vos falo, deixo para você é: estabeleça como alvo em sua vida ser igual a Jesus. E verás que a vida vale a pena ser vivida, apesar de todas as dificuldades. Pensem nisso. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.